Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Glória a Jesus. Podem vos assentar. Quero agradecer a Deus nessa oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez poder fazer uso da sua palavra e ministrar sobre esta igreja. E também ao nosso pastor, Edilton Ramos, que nos concedeu a oportunidade no dia de hoje. Meus amados irmãos, eu quero tomar o texto que nós lemos no começo do culto, 1 Pedro capítulo 5, e eu quero ler 4 versículos, o 6, o 7, o 8 e o 9, e é de onde nós estaremos ministrando nesta noite. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Eu quero, nesta noite, falar com vocês a respeito de 3 palavras ou 3 atitudes no qual nós devemos manter com a nossa vida cristã. Muitas coisas que nós fazemos, praticamos, precisamos sempre estar rememorando algumas ações para nós. Foi por isso que João, quando ele escreve a sua epístola, ele vai dizer assim: eu não canso de dizer as mesmas coisas, que para nós, para vocês, é uma garantia. E aí ele fala assim: eu não estou escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês já conhecem, que é que vocês devem se amar uns aos outros. Então, quando a gente vai rememorando, relembrando aquilo que nós devemos fazer, isso vai nos fortificando. De repente chega aquele momento que a gente fala assim: eu sabia, mas havia esquecido, e alguém me lembrou ao fazer um comentário. E eu quero falar então nessa noite 3 palavras simples para a gente guardar, que é sujeição, resistência e fuga. Sujeição, resistência e fuga. No texto que eu li aqui agora com vocês, o apóstolo Pedro ele vai falar para nós estarmos sujeitos sobre Deus, humilhando debaixo da sua poderosa mão. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E no finalzinho do texto ele vai falar sobre o diabo, aonde ele usa essa expressão que nós devemos resistir, como no versículo 9, resistir-lhe permanecendo firmes na fé. E depois eu sigo aqui para a área da gente fugir, tomando um outro texto. Quando eu digo aqui para vocês esse texto de sujeição, não fica muito fácil para nós, principalmente nos dias de hoje, quando as pessoas querem viver para si. Quando a gente se diz se sujeitar, se colocar à mercê de alguém, que aí é onde vem a questão da sujeição, nós precisamos tomar isso como um exemplo, inclusive que nós vamos aqui pelo texto sagrado falar a respeito disso. E quando nós tomamos para isso, quando eu digo me sujeitar ao pastor, eu estou aqui e falo assim: pastor, eu estou sujeito ao Senhor. Ele resolve dizer para mim assim: então eu vou colocar você como dirigente da igreja de tal lugar. Eu falo: vou sim. Aí ele vai dizer: eu vou mudar você, você vai dirigir tal igreja. Vou sim. Você vai se sujeitando à vontade de outro. Isso é sujeição. Então, quando eu vou falar aqui de Deus, dessas 3 palavras, entre sujeitar, resistir e fugir, quando eu vou me sujeitar a Deus, eu vou dizer que para Deus a gente se presta para Ele, se coloca para Ele em sujeição pela nossa vontade. É o momento que nós estamos vivendo aqui. Até porque de Deus a gente não consegue fugir. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer assim: para onde eu me irei da sua presença?
E ele chega a usar o termo: se eu tomar as asas da alva e for até os confins, ele diz assim: lá o Senhor estará. Então de Deus a gente não consegue fugir. De Deus também a gente não consegue resistir. Até o apóstolo Paulo, ele vai usar o texto de Romanos, dizendo assim, mas aí você vai me dizer, Romanos 9,19, porque Deus ainda se queixa, pois quem pode resistir à sua vontade? Então, quando Deus ele quer, quando ele expressa a sua vontade, ninguém pode resistir. Então, não há resistência para isso. E há algo, quando eu falo aqui com vocês a respeito de Deus, a respeito da sua vontade, de se sujeitar-lhe, quando nós usamos uma expressão, Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 9 até o 11, ele vai dizer assim que Deus, depois da obediência de Cristo, o exaltou de uma tal maneira, que deu para ele um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E esse texto aqui, quando nós vamos dizer assim, que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, a gente não fala só sobre aqueles que serão salvos, ele está falando sobre todos, inclusive sobre aqueles que serão condenados, ou aqueles que estão à direita, que Jesus dirá: vinde bendito do meu Pai, e aqueles que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Quando Paulo usa essa expressão, e aí é onde eu estou trazendo aqui para nós a sujeição a Deus, ele vai dizer para nós que todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor e todos vão dobrar-se diante dele. Então, quando nós, eu e você, que tomamos a iniciativa de entregar a nossa vida a Deus e nos sujeitar à sua vontade, você dobra o seu joelho de livre e espontânea vontade quando chega na igreja, quando vai fazer a sua oração, e diz que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, porque você assim decidiu tomar isso para você. Mas há de chegar um dia também que todos serão julgados diante do Senhor, e o próprio Jesus estará sobre o trono, e diante do juízo dele, que ele vai separar as ovelhas do bode, vai ter que dobrar o joelho e confessar que ele é Senhor, seja para salvação, seja para condenação. Então todos irão se sujeitar à vontade de Deus, por livre e espontânea vontade, ou forçosamente dizendo: ajoelhe e confesse, porque não vai ter mais jeito. Então eu e você estamos aqui e nós resolvemos nos sujeitar à vontade de Deus. Então deixa eu tomar um exemplo para você aqui de sujeição, bem para a gente lembrar uma história aqui a respeito do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos bem que Jesus, sendo o próprio Deus, o Verbo, encarnou-se e nasceu, tomou o princípio da vida humana. E quando Jesus estava na sua adolescência, por volta dos seus 12 anos, seus pais sempre faziam a peregrinação para Jerusalém, e nessa época aqui, dessa vez, os pais voltaram na caravana junto com os familiares e passaram-se ali alguns dias e ninguém sabia onde que Jesus estava. Voltaram um pouco, procuraram para dizer assim: Jesus está andando com vocês viram Jesus por aí? Ninguém tinha visto. Voltaram para Jerusalém, encontraram Jesus no meio dos doutores, e lá ele estava ensinando, interrogando, lhes ouvindo, e aí Maria resolve dizer assim: por que você fez isso comigo e com seu pai? Você sumiu, você não deu notícia. Jesus olha para ela e fala assim: você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E aí o texto vai dizer que Maria pega Jesus e leva ele embora estivesse guardando essas coisas no coração. E Jesus, ele foi com eles, porque Jesus, ele era sujeito. E Jesus, ele estava sujeito. Maria pode não ter entendido que você está falando de que pai aqui agora, que a gente está falando, eu e seu pai aqui, queríamos que você fosse conosco. Ela guardou aquilo que Jesus respondeu, mas mesmo assim pegou na mão do menino e falou assim: você vai embora é agora. Isso é estar sujeito. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, que a gente resolve se sujeitar à sua vontade, e é onde Pedro usa a expressão para a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, estar ali sobre a sua vontade,
nós precisamos deixar que essas coisas aconteçam. É a hora para a gente dizer assim, alguém pode olhar e dizer assim, mas Jesus estava cuidando das coisas de Deus. Estava, só que naquela hora ele estava sujeito aos seus pais terrenos, e ele falou assim, você vai embora agora, deixa as coisas que você está fazendo e me segue. Mas é as coisas de Deus? É, mas a sujeição lhe implica obediência. Vamos embora. Ou você é sujeito, ou você não é sujeito. Você pode olhar, por exemplo, Paulo, quando ele estava pregando o Evangelho, ele estava seguindo ao sentido, antes de chegar na Macedônia, de ter a visão de um homem macedônico, avisando para ele, passa a Macedônia e vem nos ajudar. A Bíblia vai dizer assim, que ele pregando ali, diz que o Espírito do Senhor não permitiu que ele entrasse na Ásia. Ou seja, não tinha que pregar o Evangelho? Tinha, mas o Senhor falou assim, na Ásia não. Aí foi aonde houve o sonho, e ele atravessou e foi a Macedônia. Então é estar sujeito à vontade do Senhor. Podemos até a gente não entender alguma coisa que esteja acontecendo, mas nos sujeitar é dizer, é isso aí, tudo bem. Então, quando nós pensamos na sujeição, irmãos, quando você faz uma entrega da sua vida, a maioria de vocês já ouviu essa expressão, como aceitar Jesus, como você faz uma entrega, quando você levanta a mão em sinal de rendição, que é isso que a gente faz, né? Não é o leilão dizendo assim, eu quero aqui, estou levando, não. O levantar as mãos é o sinal de sujeição. Quando você se entrega, quando a polícia vai bater a revista, que ele manda você colocar a mão na cabeça, isso é um sinal de entrega. Quando ela manda você se colocar para o chão, que você se coloca no chão, está demonstrando que você não vai resistir, que você não vai fugir, é a entrega. E é isso que nós fazemos quando nós abraçamos a fé. Nós nos entregamos e nos colocamos sujeitos à vontade de Deus. Você fez isso. Quando você se entregou, quando você abraçou a fé, você se pôs a estar sujeito à vontade de Deus. Então, estando sujeito à vontade de Deus, nós entendemos também que Deus ele é bom, que Deus ele nos ajuda, que ele de maneira nenhuma quer o nosso mal. Até o povo de Israel, pelo profeta Isaías, quando Deus ele vai chegar a usar a expressão, dizendo assim, eu é que sei o pensamento que eu tenho de vocês, para dar ao fim que vocês estão achando que vocês vão receber. O fim que eu desejo para vocês é outro, diferente daquilo que está passando na cabeça de vocês. É o cuidado de Deus. Então, o desejo de Deus, o cuidado de Deus, estar sujeito ali à vontade do Senhor, nós precisamos entender que Ele é alguém que está com um interesse bom para nós. Não algo ruim, mas um algo bom. E estar sujeito à sua vontade, a gente precisa entender que mesmo que Ele esteja nos direcionando, ou nos tomando pela mão, ou nos bloqueando, nós vamos olhar para entender que Deus ele é bom, a sua vontade, ela é boa para mim, e eu estou sujeito à sua vontade, e é sobre ela que eu ainda vou me colocar. Não como um rebelde, não como alguém que larga o caminho, mas estar sujeito à vontade de Deus. E até esse texto ele vai dizer assim, que Ele vai nos exaltar no tempo certo, vai cuidar de nós, quando a gente ainda lança sobre Ele a nossa ansiedade, que Ele já está cuidando da gente. Então, sujeição, essa parte, estar sujeito à vontade do Senhor. A segunda palavra é resistência. E quando eu falo de resistência, Pedro vai usar essa palavra contra o diabo, contra Satanás, ou contra os demônios, o mundo espiritual. E aí, você encontra Tiago fazendo uma alusão à mesma expressão de Pedro, no capítulo 4, versículo 7, dizendo assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a gente fala de demônio, quando a gente fala de Satanás, tem muita gente, às vezes, para quem já está mais antigo, que viu alguma manifestação dentro da igreja, algumas pessoas acabam fugindo. A gente entende que daquilo que nós não conhecemos, a gente quer se apartar, fugir, a gente não conhece, dá medo. Só que quando nós vamos tratar do mundo espiritual, nós que estamos já dentro, sujeito à vontade de Deus, o texto vai dizer para nós, e a Bíblia nos incentiva, que contra Satanás, contra os demônios, nós devemos resistir, não fugir, resistir. E quando nós entendemos essa resistência, resistência é quando alguém investe contra a nossa vida e a gente permanece firme, dizendo, eu não vou voltar atrás.
eu cheguei até aqui, você veio contra mim, eu aqui vou lutar e eu vou permanecer insistindo. Resistência, para quem já assistiu a alguma luta e viu alguém ali, por exemplo, numa luta de boxe, que o camarada já apanhou um monte e ele permanece de pé, a pessoa vai dizer assim, ele está resistindo aos golpes, ele está resistindo, ele está ali se mantendo, ele não está cedendo, ele não jogou a toalha, ele não pediu para encerrar a luta, ele está apanhando, mas ele está resistindo. Então essa insistência, essa resistência, nós precisamos manter diante daquilo que a palavra diz, contra Satanás e os seus demônios. E quando eu uso essa expressão, eu vou usar aqui mais uma vez, a gente não tem que fugir. O mundo espiritual, quando você vai levar para esse lado, as pessoas podem não compreender, podem ter medo, podem querer distância, mas nós como igreja, nós não vivemos sobre isso. Entre as últimas palavras de Jesus em Marcos, no capítulo 16, versículo 7, Jesus usou uma expressão como sinal, dizendo assim, esses sinais acompanharão os que creem. E entre os sinais, ele falou assim, em meu nome eles expulsarão demônios. Então, demônio para a igreja, logo no começo, quando Jesus já subiu ao céu, uma das últimas instruções das suas palavras ali presencialmente no seu corpo, ele usou essa palavra, os sinais sobre aqueles que creem, é expulsar demônio. Eu não sei se alguém aqui já expulsou alguém de casa, já mandou alguém descer do carro, já foi expulso de algum lugar. Quando a gente expulsa, quem é expulso é quem tem que sair. Eu não quero você aqui dentro, vai embora. Saia da minha casa, desça do meu carro, saia desse estabelecimento. Você põe um indivíduo para fora, você está expulsando ele. E a igreja, ela tem que viver dessa forma, não é quando o Satanás ele aparece, um demônio aparece e diz assim, aqui dentro é que eu não fico. Porque aí dá sentido que ele está nos expulsando do lugar. Mas a palavra de Jesus foi, em meu nome expulsarão demônios. E a gente só consegue expulsar alguém quando a gente é insistente, persistente, bate o pé, fica dizendo assim, você é quem vai sair. A ideia da resistência tem que estar sobre a nossa mente, porque ele pode insistir contra nossas vidas, mas a gente precisa resistir. Aí você pode relembrar, por exemplo, Jesus na tentação no deserto, quando Satanás chegou para ele 3 vezes, Jesus 3 vezes foi contra ele. A ideia é resistência, eu não vou ceder aquilo que você quer. Resistência. E o que o texto bíblico vai dizer? Tendo dito lá a sua palavra, o diabo se ausentou dele. Quem foi que fugiu? Satanás. Foi ele que fugiu, foi ele que desistiu. Então, esse ato, como Jesus aconteceu com ele, sobre a tentação, também nós devemos atentar para isso. E essa luta de resistência, a gente não faz ela sozinho. Nós temos a ajuda de Deus. Porque nós não expulsamos os demônios porque a gente quer. A gente não expulsa demônio porque a gente é muito bom, porque a gente é muito santo. Não, o texto bíblico vai dizer, expulsarão os demônios no meu nome. Eu não estou aqui no meu próprio nome. Eu não estou aqui pelo meu próprio mérito. Eu não estou aqui por aquilo que eu sou, pelo título que eu carrego. Eu estou aqui no nome de alguém que é mais poderoso e foi sobre ele que ele me concedeu autoridade. Por isso que é no nome de Jesus que o demônio tem que ir embora. E é sobre ele que eu resisto e ainda insisto, vai embora. É algo que a gente precisa estar sobre a nossa mente. Não é ele que tem que mandar a gente sair do ambiente. É ele que chegando no ambiente, de qualquer forma que ele tenha aparecido, vai embora. É essa a ideia. Lembra do endemoniado gadareno? Quando Jesus ele pisa na praia, o demoniado chega lá e fala assim, o que você veio fazer aqui? Você veio me atormentar? E Jesus não tinha nem expulsado. Ele acabou de pisar na terra, o demônio chega e fala assim, você quer o que comigo? E quem é que nos acompanha, queridos? Quem é que nos acompanha, se não é o próprio Cristo? Aquele que o demônio já chegou e falou assim, o que você quer aqui, está querendo me atormentar? Jesus falou, vai embora desse homem. Então a gente precisa estar atento sobre isso. A gente precisa resistir ao demônio, não fugir-lhe. Não é entregar os pontos, não é dizer assim, não dá mais certo, é resistir-lhe. Então nós temos uma ajuda de Deus.
E aí Paulo usa em Efésios, no capítulo 6, ele vai falando a respeito da nossas vidas, vai dizer assim, por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. No versículo de número anterior, no caso ele vai dizer assim que a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os hostes, os principados e potestades da maldade. Ele está falando do mundo espiritual. A armadura de Deus não serve para a gente estar aqui exercendo alguma função sobre a igreja, é para nós estarmos batalhando contra o mundo espiritual, batalha. E aí quando você vai batalhar contra ele, Paulo fala assim, então você se veste da armadura de Deus, batalha resistindo firmemente, e depois que você concluir essa batalha, você vai estar ainda firme, sem retroceder, e vai permanecer inabalável. Acabou a luta, acabou, porque nós tivemos que pleitear, houve um pleito, houve uma batalha, eu resisti e permaneci firme, porque eu estou vestido da armadura de Deus, e isso é ajuda divina. Deixa eu clarear mais um pouco a sua ideia. Paulo fala aos Coríntios, capítulo de número 10, dizendo assim, no versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então vamos lá. Ele está falando assim, para que não permitirá que sejais tentados, além do que vocês possam resistir. Resistir e ser tentado. Quem é que tenta? Quem é o tentador? Quem é? O próprio Satanás, não é? Porque o versículo 3 de Mateus capítulo 4 vai dizer assim, o tentador aproximou-se então de Jesus e disse, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o texto lá diz assim, ele é o tentador. Então quando a tentação ela vem sobre nós, nós precisamos saber resistir. Quando vem, nós estamos amparados por Deus, porque Ele também vai bloquear a força da tentação, ela vai ser colocada limite. Lembra da história de Jó? Quando Satanás pediu lá, falando para Deus que Jó não era aquilo que Deus estava falando, ele permitiu dizendo assim, porém não toca na sua vida. Ele pôs limite. Depois quando ele estava para ali, que ele chegou novamente, ele falou assim, está lá, mas você não vai tirar a sua vida, não toca no indivíduo, e depois você não vai tirar-lhe a vida. Ele ficou doente muito seriamente, mas não perdeu a vida, porque Deus pôs limite. E aí a ideia da tentação, quando ela vem para cá, porque a ideia de Satanás contra Jó era provocar-lhe contra Deus, e em tudo isso a Bíblia vai dizer que Jó não foi contra o Senhor, a ponto de usar uma expressão muito conhecida nossa, nu eu vim para este mundo, nu eu sairei dele, bendito seja o nome do Senhor. Então de tudo aquilo que o Satanás tentou, lá estava Jó permanecendo firme naquilo que ele cria com respeito a Deus. Então, quando nós chegamos aqui a resistir, a gente precisa entender o que está acontecendo. Contra quem eu vou resistir? Sobre o que eu vou resistir? Eu estou resistindo contra o mundo espiritual. Sobre aqueles que lutam contra mim. E eu não estou falando de Deus aqui na base do mundo espiritual, eu estou falando do diabo e os seus anjos. E aí eu vou para o fugir, que quando eu falo de fugir, às vezes pode dar uma aparência de covardia. Eu não sei se alguém aqui já brigou na escola, eu não sei como foi, normalmente é onde a gente arruma a briga no começo da vida, ela acontece na escola porque a gente não se entende com o outro e aí os negócios seguem. Então, se o indivíduo fugir, é tido como covarde. E tem um monte de gente lá incentivando, bora, 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 que a ideia deles não é que você fuja não, é que eles querem ver briga. Mas quem foge leva a fama de covarde. Só que a Bíblia dá para a gente recomendações aqui também de fugir. Eu preciso resistir ao Satanás, mas eu preciso também fugir. Nem toda fuga é sinal de covardia, mas também é de preservação de vida. Sabe aquela batalha que já está acabada, que você ali perdeu, se você continuar você vai morrer? É a hora de você se levantar, recobrar as forças
e tornar depois de forças recobradas. Mas não é disso que eu estou falando não, de quem perde batalha. Quando você vai ler o texto, Paulo fala isso também, duas vezes, e eu vou falar do que nós vamos fugir aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, ele diz assim para a gente, é o próximo aí, do versículo do texto. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo, ele usa esse texto. Também no capítulo 6, no versículo 18 de 1 Coríntios, ele fala assim, fugir da prostituição. Embora Paulo estivesse tratando assuntos delicados sobre a vida daquela igreja de Corinto, ele usou duas vezes para aquela igreja, fujam, fujam, fujam da idolatria, fujam da prostituição. Ele vai usar algumas expressões pelo motivo daquilo que se deveria acontecer, mas eu não vou me ater a isso, eu vou me ater à questão de fugir. E ele usa dois termos aqui para a gente, que talvez a idolatria não caia muito sobre a nossa vida, nos dias de hoje, porém, vale ser lembrado. O cristianismo, desde que ele se fundiu ao Império Romano, e a ideia que não sabia quem é que dominava quem, e a religião acabava dominando, ele embutiu muito sobre a vida das pessoas, onde o cristianismo chega, no Brasil ele chegou, acabou com muitas religiões, religião indígena, a gente nem ouve falar aqui de Deus Tupã, a gente não ouve falar disso, não ouve falar da religião dos índios, tá? Um monte de índio lá na Amazônia, mas qual é a religião deles? Qual é o nome do Deus que eles invocam? Alguém sabe me dizer? Não. Então por quê? Porque é uma religião abafada, o nosso país aqui já o cristianismo ele sobrepôs isso daí. Aí você vai achar alguém, alguma parte da religião afro, e aí você vai ver uma mescla para lá para poder baixar também a ideia de outros deuses. Aí o pessoal aderiu como santo e tudo mais. Conheci pessoas que atravessaram o mundo, tiveram em outros países, e achou que o Deus que estava sendo invocado lá era o mesmo que estava sendo invocado no Brasil na base do cristianismo. Eu tive que olhar para a cara da pessoa e não consegui dizer para ela que não era, porque o cristianismo embutiu de tal maneira que ele não reconhecia outro Deus. Graças a Deus por isso, mas só que quem estava sendo clamado aonde ele estava, era outro Deus sim. Não dava para explicar isso para ele, não dava para ele entender, porque ele não reconhecia a existência de outro Deus. Aí, quando nós vamos falar da idolatria, é sim quando nós deixamos de servir ao Senhor e partimos para outros ídolos. Quando a gente invoca alguém, por exemplo, para pedir um livramento, que Deus usou a expressão dos profetas, ainda falou assim, o homem vai lá, pega um pedaço de árvore, corta ele, uma parte ele queima no fogo, uma parte ele faz uma parede, a outra parte ele vai lá, esculpe, cria um Deus e fala para ele assim, me ajuda, me livra. É uma ideia bem complicada para a gente, mas a idolatria ainda ela é existente. Eu vou tomar ela apenas como uma questão do pecado. Tanto ela como a prostituição. Prostituição a gente sabe muito bem como ela é levada. É a pessoa que se vende sobre a parte sexual. A prostituição ela se trabalha sobre essa área. Existe bastante sobre o nosso país. Tem gente que está fazendo a prostituição hoje até a virtual. Tem a prostituição virtual, tem aquela que a gente paga e tudo mais. Ela existe. E aí a palavra do Senhor vai dizer para nós que nós devemos fugir. Então o pecado, diferente do diabo, que são duas coisas diferentes, uma coisa é o espírito, a outra coisa é o pecado. Sobre o pecado nós precisamos fugir, não resistir. Eu passei 2 anos ministrando na casa de recuperação, falei com muitas pessoas que estavam lá dentro e para muitos deles eu recomendei, não vai no ambiente de droga pregar, não vai. Não vai na noite, não cai lá na bocada, não vai aonde você frequentava, não vai. Por quê? Porque ali era um lugar muito sério que escravizou a sua vida, o pecado está gerando para ali, e não garante que você saiu daqui e você está imune de tudo isso. Você está colocando em risco a sua vida. É mais fácil eu, que nunca usei uma droga, me aparecer diante de um lugar daquele e pregar ali livremente. Eu pouco quero aquilo. Mas para alguém que já foi viciado, se colocar ali, sentindo cheiro, esfregando, vendo as pessoas que foram companheiras, é difícil. Não estou dizendo que seja impossível, eu estou dizendo que é muito difícil. Então entenda uma coisa,
Quando a gente fala do pecado, a gente precisa dele fugir. Vou dar um exemplo para vocês bíblico. Nós vamos lembrar de José quando ele estava no Egito, foi parar na casa de Potifar, escravo, foi comprado, cresceu dentro da casa, o Potifar deu para ele tudo que tinha na casa, o domínio dele, porque estava vendo que onde ele colocava José, prosperava a sua casa. E aí o Potifar foi e deu para José o domínio da casa dele toda. Quando isso aconteceu, a Bíblia vai dizer para nós que a mulher do Potifar começou a cobiçar José. E ela, o texto bíblico não vai dizer para nós por quanto tempo, mas ela foi chamando José para ter relações sexuais com ela. Vem deita comigo, e José, não. Usou a expressão assim, o seu marido me deu o governo de toda a casa, mas ele não me deixou tocar em você, porque você é a mulher dele. Então José estava dizendo, não. Aí o texto vai mudar, que em vez dela usar palavras, o texto vai dizer assim, que ela agarrou José, e chamou ele de novo, deita comigo. E agarrou José, e a Bíblia vai dizer para nós que José não discutiu palavra, ele simplesmente fugiu, a ponto do manto ter ficado na mão da mulher de Faraó. Fugiu. É como se eu estou aqui vestido, a pessoa agarra e eu simplesmente solto e tchau. Fugi. O que aconteceu com ele depois, isso é outra história. Mas veja que o José, ele resistiu, enquanto estava como uma base de ideia. Quem não resistiu às provocações que estavam sendo feitas foi a própria mulher do Potifar, não resistiu àquilo que o Satanás estava tentando contra a vida de José. Mas quando o cerco apertou por questões do pecado, José falou assim, então agora é a hora de fugir. Até então ele estava resistindo, mas chegou o momento dele fugir. Então, amados, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai usar uma expressão de servir em obediência, ele vai dizer assim, vocês devem entender que para quem vocês se apresentarem para servir, vocês são servos. E aí ele vai dizer, escravos, seja da pecado para a morte, ou seja, da obediência que leva à justiça. E aí ele vai dizer o texto assim, todavia, graças a Deus, porquanto embora havendo sido escravos do pecado, como nós éramos, obedecemos de coração a forma de ensino a que fostes submetidos, ou seja, você creu, você entregou a sua vida a Deus, você se sujeitou a Ele, e aí eu volto de novo no começo da minha ministração, se sujeitando a Deus. Então eu preciso me sujeitar a Deus, não posso me sujeitar ao pecado, não vou ficar resistindo ao pecado, me colocando ali para dizer assim, eu aguento, até a hora que eu vou dizer assim, eu não aguento. Então a gente não lida com o pecado com isso, a gente resiste ao Satanás, aos demônios, como Jesus ele se colocou ali sobre, para você estar lembrando, sobre sua tentação no deserto. A gente tem para onde agir, ações pelo qual nós devemos, mas tudo começa quando a gente se submete à vontade de Deus. Então nós estamos aqui, você está aqui porque você se sujeitou à vontade de Deus. Não precisa temer o inimigo, porque se você resistir, ele fugirá de vocês. É bíblico. Então, se nós vamos servir ao Senhor, seguir por este caminho, vamos entender que o princípio dele é sujeição a Deus. Pode ser difícil, pode ser um pouco não compreensível para a nossa mente humana, mas nós vamos entender que o Senhor, ele tem cuidado de nós. Se sujeite a Deus, irmãos, se entregue a Ele, resista ao diabo, não precisa fugir dele, resista, ele vai fugir de vocês, e tudo isso Deus vai trabalhar sobre a nossa vida. E com respeito ao pecado, não se mostre forte, porque nós somos uma geração de seres humanos caídos, vendidos sobre o pecado. Cristo nos resgatou. Sobre o pecado a gente não brinca mais como quem é forte, como para dizer assim, eu suporto. Não, sobre ele a gente foge, mas sobre o inimigo nós resistimos, e diante de Deus nós nos sujeitamos à sua vontade. Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente, entendendo que a nossa vida ela é abençoada e cuidada por Deus. Se sujeite a Deus, e com certeza essas coisas virão sobre as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém.
E muito obrigado, pastor.